todos bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Os 230, aqui nos Passos Perdidos, com uma exposição especial dos 200 anos da Constituição, e temos a honra de ter Pompeu Martins, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. Obrigado eu e parabéns pelo vosso projeto, porque efetivamente as pessoas precisam de informação como esta, em que vocês conseguem entrar um bocadinho mais naquilo que é a nossa vida, o nosso percurso, e portanto é sempre importante que os cidadãos percebam que deste lado, aqui no hemiciclo, no Parlamento Português, existem pessoas, acima de tudo existem pessoas que têm histórias de vida muito idênticas a muitas outras pessoas neste país, e portanto dar este lado humano dos políticos no momento em que vivemos parece-me muito importante, e queria saudar-vos por isso. Muito obrigado, e agradecendo essas palavras, começamos exatamente a falar por palavras, e neste caso da escrita. Quando é que na sua vida percebeu que a escrita também é uma arma? Bom, eu começo a perceber que a escrita é uma arma, e é uma belíssima expressão, no ciclo preparatório, quando fiz a minha primeira experiência em jornalismo. Incumbiram-me de entrevistar o Presidente da Câmara, de Faf, eu sou de Faf, e à época tínhamos dois grandes problemas na escola, que era o muro da escola abanava, portanto não estava seguro, e havia de vez em quando falta de papel higiênico nas casas de banho. Então nessa entrevista eu consegui logo duas coisas, que foi que o muro fosse consertado e que passasse a existir sempre papel higiênico nas casas de banho. Então, a partir da escrita de uma primeira entrevista, afinal há aqui um espaço de cidadania. E portanto tinha os meus 10 anos, quando comecei a escrever, e a partir daí nunca mais parei. Continuei a escrever em jornais escolares. Tive um que me marcou particularmente, exatamente pelas questões ligadas à cidadania, que era um jornal dentro da escola, feito por alunos, sem admitirmos a presença de professores, o que era muito raro, mas a confiança que as direções das escolas tinham em nós e da equipa onde eu estava integrado era tal que nos deram o privilégio de poder fazer um jornal só de alunos, sem professores, e passou a ser até um jornal policopiado, que as pessoas na cidade, então ainda era uma vila, Faf ainda era uma vila, até consumiam aquele jornal. Portanto foi uma belíssima experiência. E tem várias obras publicadas, talvez dos deputados com mais obras publicadas aqui no campo da poesia, sem dúvida. É difícil ser-se poeta, e isto altera a nossa personalidade, ou a nossa personalidade também depois é um espelho do que se traduz na escrita? Eu parto sempre do princípio, para mim, né, e eu penso para mim, de todo, os outros não têm que seguir o mesmo caminho, como é óbvio, mas não consigo fazer grandes separações. Eu acho que nós somos tudo a todo tempo. A minha filiação partidária, eu sou do Partido Socialista, sou um socialista, e portanto eu costumo dizer, e já o disse em vários momentos da vida do partido, em congressos, vários, que não se é socialista só pelo voto. Nós somos socialistas em casa, somos socialistas com os filhos, somos socialistas com os amigos, somos socialistas na igreja, para quem é crente. Portanto, e daí que eu também não consigo distinguir a minha atividade literária, a percepção e o interesse que eu tenho sobre a beleza das coisas e do mundo, nunca consigo separar do deputado que sou agora, do autarca que fui, do socialista que sou e serei. Ontem, quando estava a preparar esta entrevista, e sobretudo à noite antes de dormir, comecei a pensar em várias coisas que não me saíam da cabeça e que já pensava antes, que é, nós tivemos grandes nomes da nossa história, grandes escritores, e se calhar uma das pessoas mais marcantes da história de Portugal, e que foi muito também glorificada, é o Luís Vaz de Camões, e pelo epopeia que escreveu, por toda a lírica camoniana que somos ensinados desde cedo. Acha que era possível completar esta obra, nomeadamente olhando para a história de Portugal, e é difícil voltarem a aparecer estas pessoas? Ou se calhar elas existem, mas se calhar nem sempre são visíveis, e também as pessoas que nós admiramos são fruto também do contexto da sua época? As pessoas são sempre fruto do contexto da sua época. Acho que é impossível não ser dessa forma. Em todo caso, existirem poetas fora da época também acontece na poesia, acontece em todas as artes. Pessoas que estão, às vezes, até muito mais à frente no tempo, e só mais tarde é que a gente percebe na história da arte como é que aquele pintor, que Bosch, por exemplo,
como é que ele foi capaz de ter aquele imaginário naquele tempo, naquele contexto, não é? E ter aquela técnica naquele tempo. Mas, voltando à questão da poesia, eu penso que Portugal tem dos melhores poetas do mundo, sendo que a poesia parece uma espécie de clube privado em que só algumas pessoas, alguns leitores é que consomem poesia. Eu lembro-me eu também estou ligado à fundação da editora Labirinto e fizemos uma coisa que nos deu um gozo imenso na altura e eu ainda participei nisso, foi uma edição especial do António Ramos Rosa, um livro com desenhos do próprio, que ele próprio chegou a dizer que era a obra mais bonita em termos de objeto da sua carreira, da sua longa carreira de poeta. E então veio um exemplar para ser vendido aqui em Lisboa, na FNAC do Chiado. E esse exemplar, eu sempre que vinha a Lisboa ia de propósito à FNAC para ver se o exemplar ainda lá estava e demorou 1 ano e meio a ser vendido. Portanto, se o António Ramos Rosa tem esta cadência de vendas, parece-me que a poesia tem um público muito restrito. Em todo caso, eu lamento que não haja uma visibilidade tão grande à poesia nacional e uma promoção da poesia portuguesa além fronteiras, embora existam autores que se estão efetivamente a projetar no exterior, nomeadamente no âmbito da CPLP e no Brasil. Aí sim já temos autores muito consumidos e considerados, mas eu às vezes lembro muito da Maria Teresa Horta. Maria Teresa Horta é uma mulher que, para mim, é das melhores autoras sobre o erótico feminino e sobre o feminino e sobre a identidade feminina a nível mundial. E eu gostava muito que o resto do mundo pudesse ler Maria Teresa Horta e às vezes isso não acontece. É uma pena para o resto do mundo. Falando também um pouco do seu percurso pessoal e de momentos que marcam qualquer percurso, há sempre aquele momento de escolha de o que é que curso queremos ter, que formação queremos obter. Como é que foi todo esse processo e por que vias é que o levou? Porque foram várias. Sim, eu fui estudante de Direito. Nos meus 18 anos eu queria ser jornalista e o meu pai incentivou-me primeiro a ser advogado e depois a ser jornalista, porque na altura havia muito aquela ideia que o curso de Direito dava uma certa segurança do ponto de vista profissional e o jornalismo era uma vida muito mais, enfim, itinerante em primeiro lugar, 100 horas, mais difícil de encontrar emprego e, portanto, a preocupação que o meu pai tinha era que, de facto, eu tivesse um curso com grande saída profissional. Eu sou filho único, já não tenho meu pai. O meu pai era um tipo extraordinário, era uma pessoa, um ser humano magnífico e, portanto, tive alguma dificuldade em contrariar aquele pedido que, no fundo, que ele me estava a fazer enquanto pai. Então andei no curso de Direito 3 anos. Fascinou-me em Direito as cadeiras como o Direito Constitucional, por exemplo. Fui aluno do professor Gomes Cantilho. Uma das minhas medalhas é ter feito a cadeira à primeira com ele e, portanto, tudo que metia um bocadinho de política, o Direito Administrativo, a história das instituições, enfim, isso fascinava-me no Direito. Todo o resto, a parte dos direitos reais, enfim, o penal, essas coisas, não era, digamos, o meu foco de interesse. E então foi aí que eu tive uma conversa e disse, bem, eu tenho que mudar de vida porque, efetivamente, eu não nasci para ser advogado e portanto, propus tirar o curso de Sociologia e foi exatamente ao contrário. Fui muito feliz enquanto aluno de Sociologia, lia bastante, estudei cá em Lisboa. E portanto foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi enquanto estudante de Sociologia. Nessa altura imaginava vir a ser deputado? Nessa altura imaginava-me já a ter vida política, porque eu a partir do momento em que comecei a escrever e a ter participação cidadã, comecei desde muito cedo. Eu aos 18 anos, era líder da Conselhia de FAF da Juventude Socialista, portanto eu já chego à faculdade com algum percurso político em estruturas de juventude e em 93, que aí ainda estava eu em Sociologia, já era deputado municipal, portanto a política eu sabia que tinha que dar continuidade à vida política. Enfim, ser deputado é daquelas coisas que alguém com alguma sensatez pode ambicionar ser, mas sabe que é um percurso muito longo e depende de variedíssimos fatores.
e, portanto, aconteceu que eu estou deputado neste momento. E teve também uma experiência autárquica. E nós já entrevistámos muitos deputados que foram autarcas e grande parte das questões que se referem é que é um ambiente completamente diferente, porque no poder autárquico, como poder local que é, está mais perto das pessoas e é mais fácil ver resultados. Considera que essa é também a perspectiva que sente, que aqui na Assembleia, apesar de ser um trabalho nacional, é mais difícil ver as coisas a acontecer, ver os resultados do trabalho que se produz durante a semana? Bom, o trabalho autárquico é um trabalho fascinante. É preciso ter-se vocação para ser autarca. Uma grande vocação, porque exige muito de nós. Eu fui autarca em termos de variação 12 anos, eu já tinha estado na Assembleia Municipal, mas em termos de trabalho a tempo inteiro, fui 12 anos autarca e exige-se a um autarca uma presença permanente junto das pessoas, ouvir as pessoas. Eu costumo dizer que nas câmaras municipais, sobretudo em terras mais do interior e de dimensão mais pequena, nós temos problemas todos os dias para resolver e com nome. Ou é uma árvore que caiu e é preciso retirar a árvore, ou é uma pessoa que está em dificuldades e tem um nome e é preciso ajudar aquela pessoa a resolver o seu problema de vida. Portanto, tudo isto acontece com nomes e com pessoas e com tempos diariamente. A função de deputado percebe-se também que seja uma função muito diferente. Como o Francisco disse, nós aqui estamos a preparar legislação, a votar medidas que têm reflexo em todo o país. E, portanto, naturalmente que um erro tomado pelo Governo, um erro tomado pela Assembleia da República tem uma repercussão muito maior naquilo que é o cotidiano das pessoas de todo o país. E quando a gente diz o cotidiano, estamos a falar de coisas muitíssimo importantes. Quanto é que uma pessoa ganha ao final do mês? Como é que são os contratos de arrendamento? Como é que é na saúde? Enfim, coisas que são essenciais. Portanto, percebe-se que os órgãos como a Assembleia da República ou o Governo tenham ritmos diferentes porque a responsabilidade, efetivamente, a este nível é maior. E os trabalhos também mais exigentes e se calhar menos visíveis são os trabalhos de comissão, um trabalho mais especializado e sobretudo na Comissão de Cultura, de Comunicação, Juventude e Desporto. Qual é que foi o desafio maior que já encontrou? Bom, eu estou em funções há praticamente 9 meses, não é? Tem sido muito importante eu ter a possibilidade, eu disse isso em campanha eleitoral, a possibilidade de ser uma voz, neste caso dentro da Comissão, que pode trazer uma experiência e um conhecimento da realidade do país que outros deputados eventualmente possam não ter e que terão certamente conhecimentos que eu próprio não tenho. E isso tem acontecido em reuniões preparatórias com membros do Governo, tem acontecido quando estamos a trabalhar e a discutir assuntos, poder dizer e poder trazer para a Assembleia da República aquilo que é efetivamente a realidade de um determinado Portugal, que é muito importante que esteja em cima da mesa. Porque às vezes todos nós nos queixamos de legislação que é aprovada e que não tem uma aplicabilidade real, adequada ao país em que vivemos. E, portanto, existirem deputados com diferentes experiências e diferentes conhecimentos daquilo que é a realidade nacional, eu penso que aumentem muito a qualidade da produção legislativa que o país vai tendo aqui na Assembleia da República. Nestes meses de exercer estas funções de deputado, quais foram os momentos que mais o marcaram? Olha, marcou-me bastante, bem, naturalmente que a aprovação dos 2 orçamentos de Estado. Não é? Aquilo que eu dizia, isto é a repercussão na vida das pessoas, aí está um excelente exemplo, e talvez o exemplo maior em termos práticos, de como é que uma determinada política, uma determinada linha política pode influenciar a vida cotidiana dos portugueses. E fazer parte disso e poder, no debate do orçamento e em sede de especialidade,
poder trazer aqui aos diferentes ministérios, eu tenho feito isso, várias questões aos seus ministros, alertado para determinadas realidades de que sou conhecedor e que entendo que o Orçamento do Estado deve dar particular atenção a essas realidades. Isso deixa-me muito confortável, deixa-me muito bem e faz-me pensar que vale sempre a pena essa deslocação para Lisboa e sair da minha terra, vir para aqui, viver aqui sozinho, com a família a morar a norte, mas é o que no fundo faz com que a gente possa olhar para trás e dizer assim, eu quando estive lá, eu cumpri com o meu papel, eu pude alertar, pude falar com o Governo, pude falar na Assembleia da República, dentro das comissões, podemos cumprir com aquilo que foram os compromissos que tínhamos com o eleitorado, porque penso que é muito importante e cada vez mais, e a prova disso até é vocês estarem aqui a fazer esta entrevista, as pessoas, e muito bem, pedem contas àqueles que são os seus eleitos. E se há coisa que me preocupa, eu que fiz campanha em todas as freguesias do meu concelho, e elas são, agora são 25, eram 36, por causa da União de Freguesias passava a ser 25, eu fiz as 36 antigas, fui às 36 freguesias, falar com todas as pessoas do meu concelho, dizendo o que é que eu vinha para aqui fazer. E, portanto, como tenho esse compromisso com o eleitorado, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para cumprir com aquilo que eu prometi às pessoas. Embora a sensatez manda que nós, e sobretudo quando somos de um partido do arco da governação, não estejamos a prometer coisas que depois não se possam cumprir. Só pena descredibilizarmos a democracia, descredibilizarmos a nós próprios. Mas, acima de tudo, a grande promessa, e é essa que eu me esforço sempre por cumprir, foi a de ser aqui, trazer para aqui aquilo que são os problemas daquelas pessoas, a forma de viver naquele território, que não é a forma de viver em FAF, é a forma de viver num país que tem muitos FAFs espalhados pelo território nacional. E de que forma as várias funções que foi desempenhando ao longo da vida o completaram também como pessoa? Sim, é uma belíssima pergunta. Eu quando saí da Câmara agradeci muito a oportunidade que me deram para poder servir na Câmara Municipal durante 12 anos. E efetivamente transformou-me como pessoa. Porquê? Porque conheci tantas histórias de vida, com tanta profundidade. Estive ao lado de pessoas concretas a ajudá-las a resolver problemas. De associações, fui vereador muitos anos da cultura, do desporto. As associações culturais, as associações desportivas, têm uma realidade muito própria, que às vezes até escapa aqui em órgãos nacionais, o grande trabalho que eles fazem, e eu falei disso aqui no debate do Orçamento de Estado, até junto do Secretário de Estado do Desporto e Juventude e da Ministra da Presidência, que é quem está, da Presidência dos Assuntos Parlamentares, que é quem está com a Ana Catarina Mendes, desse grande papel. Isso transformou muito porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a política não é feita de discursos, a política é feita de experiências. Nós relacionamos-nos com as pessoas e é impossível nós ficarmos os mesmos depois de passarmos por estes lugares. Somos muito mais ricos, sob o ponto de vista humano, conhecemos uma diversidade de existências e de problemas que nos fazem crescer muito. É possível ser político e não gostar de pessoas? Acho que não. Acho que não. Aliás, acho que não por uma coisa muito simples. Pode-se ser um bocadinho durante muito pouco tempo. Eu penso que as pessoas, o eleitorado, os cidadãos, percebem quando estão à frente de alguém que está a fazer aquilo porque gosta e porque está interessado na causa pública, ou se está ali a tratar da sua vida, apenas. Transparece muito. Eu vi às vezes na televisão alguns políticos que iam a certas feiras e mercados e era um ato postiço, como se diz na minha terra. Aquilo não era verdadeiro, aquele cumprimento não era verdadeiro. E as pessoas sentem isso, o eleitorado sente isso. Eu admiro muito o Mário Soares por variadíssimas coisas, mas por entender que o Mário Soares tinha esse lado muito genuíno. Ele tanto estava, ele mesmo inteiro, a falar com a Rainha de Inglaterra, como estava numa feira a falar com um português desempregado. As presidências abertas, por exemplo. As presidências abertas.
E ele fazia aquilo era ele próprio, estava-lhe na alma, estava-lhe no sangue. Foi um privilégio podermos ter um estadista. Todos nós portugueses, eu acho que fazemos parte do que o Mário Soares era. E quando a gente teve a sorte de ter um estadista que é aquilo que o seu país é extraordinário. É extraordinário. Independentemente depois de concordarmos com a linha ideológica que aquele político representa, não é? Mas só saber isso é algo que é magnífico. E é por isso que eu também tenho uma grande admiração pelo Mário Soares, exatamente por isso, porque lá está. Ele não separava a sua existência enquanto cidadão da sua existência enquanto político. Falando também, voltando às suas obras, qual é que foi a obra que foi mais desafiante para se escrever? Se calhar foram diferentes desafios. Foram diferentes desafios, sendo que o meu último livro é um livro de poesia, chama-se Paris 50. E as pessoas às vezes pensam que é uma obra sobre Paris nos anos 50, mas não. São 50 poemas que eu escrevi na altura em que fiz 50 anos, e é uma brincadeira, porque Paris divide-se em bairros, o Paris 11, Paris 7, e depois Paris 50, de um sítio que não existe em Paris. E não é propriamente uma espécie de guia turístico da cidade. É, no fundo, pegar numa cidade que tem uma representação universal ligada à liberdade, aos valores. Então, criar um livro de poemas, que até tem personagens e tudo, em que são tocados os grandes valores, os grandes desafios, as grandes inquietações, tendo Paris como pano de fundo. Obviamente, quem conhecer a cidade tem uma leitura diferente e melhor, acho eu, daquilo que é a obra. Depois também tenho obras em romance. Foi muito interessante. Às vezes eu costumo ir às escolas falar com as crianças sobre literatura e ficam sempre muito admirados quando eu digo que normalmente um romance eu começo pelo Excel, só depois é que passo para o Word, porque faço uma planilha com a história, tudo que a história vai conter, e então tenho ali 50, 60, 70 partes e vou-me sentando ao computador a escrever a parte 1, a parte 2, não é rígido, às vezes há alterações, há aquele guião inicial, mas normalmente trabalho assim. Portanto, é uma atividade muito regular minha. Eu escrevo com grande regularidade, publico com muito menos regularidade. Agora o Paris 50 saiu durante a pandemia, ainda não sei quando é que vou publicar o próximo livro, embora já tenha um livro de poemas pronto, vamos ver, mas é algo que, lá está, que conforme trabalho todos os dias a questão política, quase diariamente também trabalho a questão literária. E Paris é sem dúvida uma cidade com muitos portugueses, e uma cidade que leva-nos para vários filmes, mas um deles não diretamente ligado, mas que é marcante também pela frase "teremos sempre Paris". Teremos sempre Paris. Olhando para o cinema, que filmes é que também guarda mais na memória? Olha, eu guardo esse, o Casablanca, é efetivamente um filme magnífico. É magnífico o que ele nos transmite sobre aquilo que nós somos capazes de abdicar em função do amor, em função de valores, em função daquilo que achamos que é o mais correto e mais sensato num determinado momento, sem com isso perder a intensidade daquilo que sentimos. E acho que Casablanca é um filme maravilhoso por causa disso. Depois há um filme que não foi, não é assim um filme muito de massas, mas que lá está, chama-se Uma História Simples, do David Lynch. É a história de um homem com bastante idade, na ordem dos 70 e muitos 80, que sabe que o irmão teve um infarto e que pode morrer a qualquer momento, e ele estava zangado com o irmão, recebe um telefonema a dizer que o irmão... Então ele vai num cortador de relva atravessar a América para ir ter com o irmão, para, enfim, antes de ele morrer, poder fazer as pazes com o irmão. E depois são as peripécias, ele vai parando, não é? Aquilo até varia e tudo, portanto vai parando em vários sítios e ele vai tendo algumas conversas com pessoas dos vários sítios. E é de facto, no fim, até o título diz, é uma história simples,
porque efetivamente é isto, ele sai de casa para encontrar o irmão e chega lá para ter com o irmão, portanto não é mais do que isto. Agora, o que ele diz e o que ele faz durante toda a ação é extraordinário, é uma grande lição de vida e, portanto, eu recomendo vivamente esse filme. E depois também temos os portugueses, não é? O grande Manuel Oliveira, o Nicky Bobó, que é um dos nossos clássicos, toda a cinematografia cómica do Vasco Santana, enfim, António Silva, Ribeirinha, é muito interessante. A cinematografia europeia, que às vezes é tão mal vista pela generalidade das pessoas, os realizadores franceses, Jean-Luc Godard, enfim, são ótimos exemplos. Enfim, eu sou um bocadinho eclético em termos de gostos cinematográficos, até diria que para todos os ramos das artes não tenho propriamente um estilo fixo, eu só vejo westerns ou só vejo, não sei. Olha, gosto muito pouco de policiais e de westerns, por falar nisso. Eu acho que nisso é o meu pai costumava dizer, para agreste e triste já basta a vida, portanto vamos ver alguns filmes que nos tirem um bocadinho disso e portanto não são muito filmes policiais. E falando de outra arte, da música neste caso, o que é que gosta mais de ouvir? Bem, para mim, o Sérgio Godinho, em termos de artistas nacionais, é uma grande referência. E é uma grande referência até por questões pessoais. E uma vez, na manhã seguinte a um concerto de Sérgio Godinho, fui ter com ele e levei-lhe o álbum Sobreviventes, em vinil, tenho o primeiro álbum dele, e ele disse assim, tu tens isto cheio de fita cola? E eu disse, pois tenho. Você não faz ideia que foi a partir de, quando me ofereceram este disco, há muitos anos, este disco mudou completamente a minha vida. Eu passei a ser de esquerda, eu passei a ser socialista, pronto, com estas preocupações, a partir do álbum de Sérgio Godinho Sobreviventes, sei os discos todos dele, sei quase de cor as músicas todas. Houve um brilhozinho nos olhos? Sim. Olha, acho surpreendente como é que o primeiro álbum que ele fez, Os Sobreviventes, ainda continua sendo um dos grandes monumentos da música portuguesa. Porque às vezes o primeiro álbum, olha, o meu primeiro livro é manifestamente inferior, sob o ponto de vista da qualidade, ao último. Não quer dizer que o último seja muito bom, mas em termos comparativos. E Sérgio Godinho consegue isso, consegue ter uma leitura do país, uma leitura das emoções, uma leitura das pessoas, dos personagens que ele cria, acho extraordinário. Em termos de música, depois gosto muito dos cantautores, Jacques Brel, enfim, em termos de tudo que é cantautor, adoro música brasileira, os cantautores brasileiros e um gosto muito particular pelo samba, na exata medida em que tenho um gosto particular pelo fado. Tem a ver um bocadinho, lá está, com aquilo que falámos há pouco. A questão da poética. Eu penso que os portugueses e os brasileiros, e honrosas exceções de cantautores de outros países, têm letras de uma qualidade e de uma profundidade que eu tenho muita pena que o resto do mundo que não fala português não tenha acesso àquilo que nós cantamos, porque acho manifestamente mais interessante do que grande parte daquilo que são as líricas das músicas de uma grande parte dos países e daquilo que mais vende e do que mais se ouve no mundo. Falou de um álbum que mudou a sua vida, tem também um livro que mudou a sua vida? Tenho. Não é bem um livro, são 3 livros do mesmo autor, o Poeta Militante 1, 2 e 3 do José Gomes Ferreira. Foi logo no início. O Poeta Militante é esses volumes é uma espécie de diário em poemas em que o José Gomes Ferreira, entre parênteses, escreve hoje, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha aconteceu isto assim, invadiu, não sei, o território da Polónia, qualquer coisa. E depois escreve um poema. E, portanto, é um diário que ele põe um facto e depois escreve um texto poético sobre aquele facto. E eu achei aquilo de uma riqueza extraordinária. E comecei também a perceber, lá está, aquilo que nós falávamos, como é que não se pode deixar de ser poeta e cidadão ao mesmo tempo, é a mesma coisa, e ele no fundo prova-nos isso naqueles 3 volumes do Poeta Militante 1, 2 e 3, que é efetivamente uma obra magnífica e um belíssimo retrato da sua época. E tenho muita pena que o José Gomes Ferreira, que tem um parque em Lisboa, mas esteja um bocadinho mais longe, mais afastado das escolas e das novas gerações. Gostava de o ter mais. E sente-se também um poeta militante? Completamente.
completamente. Acho que as pessoas às vezes confundem as questões autobiográficas, perguntam, isto aconteceu contigo. Vamos lá ver, a literatura não tem que ser autobiográfica, a literatura tem que ser verdadeira. E nós temos é que escrever sobre aquilo que conhecemos para que seja verdadeiro em quem lê. O leitor não tem que saber da nossa vida, não tem que saber se aquela passagem naquele romance aconteceu connosco ou não aconteceu. Agora, nós temos é que conhecer determinadas emoções, determinados factos de vida que nos permitam escrever sobre eles. Porque é muito difícil escrever sobre o que se desconhece, lá está, soa falso. E o leitor normalmente descobre e não tem ligação. Não tem ligação a isso. Olha, o fado é o teste do algodão para isso. Eu lembro-me, eu dirigia em Portugal a agência do programa Juventude em Ação, que agora é a agência Erasmus, e numa da presença portuguesa da União Europeia, recebíamos aqui os diretores das agências. Eu levei-os aqui a Lisboa a ouvir fado, e é impressionante como os meus colegas diretores de agência perceberam com grande clareza quem eram os melhores fadistas e os piores fadistas dessa noite, sem perceber uma palavra de português. Porquê? Porque, efetivamente, nessa noite tivemos fadistas que cantavam com grande conhecimento do que estavam a cantar, com grande sentimento, conhecimento nesse sentido, não é? E outros que tinham a voz afinada. E, portanto, na poesia é a mesma coisa, ou no romance, não se pode ser só afinado. E onde é que no mundo gostava de ir e ainda não foi? Gostava muito de ir a Nova Iorque, que ainda não fui, pela cidade que é e tudo que lá tem, tudo que representa, para aquele país e para o mundo. E gostava muito de ir também à Argentina, primeiro porque, embora eu deteste dançar, mas gosto muito de ver bailado, mas eu próprio dançar não sei, não gosto, até tenho um bocado de vergonha, mas gosto muito de tango, gosto do Gardel, gosto de Piazzolla, gosto depois de Jorge Luís Borges, do escritor, e tenho uma vontade muito grande de ir a Buenos Aires, um bocadinho por tudo isto, porque me reconheço tanto naqueles autores da música, da literatura, que acho que costumo dizer, espero morrer tendo ido, quer a Buenos Aires, quer a Nova Iorque, são dois sítios onde eu gostava muito de ir. E quem é a personalidade que nunca conheceu e gostava mesmo de conhecer, ao vivo e tendo a oportunidade, nomeadamente, para um almoço? Olha, eu gostava muito de poder almoçar, já não está cá, com o Olof Palme. Eu no 25 de Abril era muito miúdo, mas não sei porquê, sempre me interessou a política. E então eu tinha dois... Certo, era do meu pai falar, eu via falar naquelas pessoas e interessava-me pelo que eles diziam sobre essas pessoas, que era o Willy Brandt e o Olof Palme. E eu penso que foi em 76 que o Olof Palme veio a Portugal, e eu até tive o prazer de ser cumprimentado por ele. Mal eu sabia, não é, que eu era uma criança, ele ficou muito admirado de dizer assim, como é que uma criança em Portugal sabe quem eu sou, não é? O meu pai pegou-me ao colo e disse, olha, Olof Palme. E ele ouviu e veio assim atrás e cumprimentou-me. Mas eu gostava de, não é só por isto, podia ter acontecido a mesma coisa com outras pessoas, mas o Olof Palme porque ele representa politicamente aquela área do socialismo onde eu me revejo mais também. Eu considero-me uma pessoa de esquerda e dentro da esquerda, não é no centro, dentro da esquerda há uma esquerda mais esquerda e eu estou no centro dessa esquerda, centro-esquerda. E penso que aquela frase emblemática de Olof Palme dizer, nós não estamos preocupados com os ricos, o nosso foco é que não haja pobres. Pronto, é uma coisa muito simples de se enunciar, mas acho que no fundo é isso. Acho que nós não devemos ter grandes preconceitos relativamente à iniciativa privada, ao que as pessoas individualmente podem fazer e querem fazer no uso da sua liberdade. Temos de ter sempre algo que garanta a licitude daquilo que as pessoas podem ou não fazer dentro daquilo que é o seu país, mas devemos estar focados
o Estado deve estar focado em ajudar aqueles que mais precisam, porque efetivamente nem todos temos as mesmas oportunidades, e como nem todos temos as mesmas oportunidades, não temos culpa nenhuma sobre isso, tem que haver alguém que faça esse equilíbrio, esse ajuste social. E que pergunta nos dias de hoje lhes gostaria de fazer, se fosse possível? Olof Palme, andaria muito nisto. Como é que ele previa, como é que ele se sentiria com este evoluir das sociedades, e como é que aquilo em que ele acreditava e porque lutava se estava a concretizar no mundo atual, não é? Que espaço para este socialismo, que espaço para uma vivência tranquila, harmoniosa entre o Estado e o indivíduo, esta relação, como é que isso era possível, como é que ele encarava isso, o que é que era possível fazer em função desse equilíbrio. Se pudesse escolher uma palavra para resumir Portugal, palavra que escolher? roubava essa palavra a uma grande mulher que esteve nesta casa, Mátria. E eu digo Mátria porque Natália Correia, não é? Digo Mátria porque o meu sentimento com o país, com o nosso país, é muito parecido com o sentimento que eu tenho com a minha mãe. Eu faço parte deste país, ou seja, este país é como se fosse... Eu não me estou a ver noutro, não é? Posso viver noutro país, posso trabalhar noutro país, mas ser de algum sítio, eu só consigo imaginar que seria daqui. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Bom, acima de tudo, é sempre difícil deixar mensagens, mas gostava muito que toda a gente fizesse um esforço muito grande para, no estado em que vivemos da nossa democracia, pudesse cada um e cada uma dos portugueses ser cidadãos informados, para que, sendo cidadãos informados, possam ser mais livres, e sendo mais livres, possam contribuir mais para aquilo que é a vida do país. Ou seja, que num momento em que se vive de tanto populismo, é quase um clichê dizer isto, mas infelizmente tem que ser dito, em que uma coisa repetida muitas vezes, veja a questão dos imigrantes, só dão prejuízo, e os números comprovam exatamente o contrário. Quando vamos ver os descontos para a segurança social, e isso, das generalizações levam a que as pessoas criem ideias que não correspondem à realidade. E, portanto, que os cidadãos se preocupem cada vez mais em obter informação para formar a sua opinião, e essa seja uma opinião cada vez melhor. A democracia está um bocado nas mãos dessa atitude. Nós, claro que estamos aqui na Assembleia da República, as pessoas estão no Governo, a presença da República, devemos fazer tudo para que isso aconteça, como é evidente, e somos os primeiros responsáveis para que isto melhore. E daí que, infelizmente, que já estão a ser dados os passos, mas há muitos, vamos pôr já mais de uma década nisto, que desde os partidos mais à esquerda, os partidos mais à direita, concordam que é preciso trabalhar a literacia mediática. Porque as pessoas na altura falavam-se da televisão, hoje além da televisão temos toda as redes sociais, e internet e essas coisas. É urgentíssimo que as pessoas, que isto se faça no país, nas escolas, comecemos a preparar os cidadãos com ferramentas que lhes permitam saber o que estão a ouvir e a ver em determinado momento. Para quê? Para que todas as suas ações sejam ações conscientes de cidadania. Isso é fundamental para o Portugal livre que pretendemos. Pedro Martins, foi a nossa entrevista. Muito obrigado pelo seu Muito obrigado, eu que agradeço. E parabéns pelo vosso projeto, mais uma vez. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa que continuam a assistir às nossas entrevistas, continuam a acompanhar mais entrevistas aos 230. Obrigado a quem torna isto possível, neste caso, quem está deste lado também a dar todo o apoio a esta entrevista, ao Tiago e à Ana. Voltamos na próxima entrevista. Até à próxima.